Bem-vindo, pessoal. Vamos hoje terminar o nosso bloco de lógica matemática. Vamos estudar então agora, para finalizar de vez essa parte de lógica, o que é conhecido aí no mercado, na verdade não é o termo técnico para esse tipo de problema, mas convencionou-se chamar de verdades e mentiras para o tipo de problema que nós vamos analisar agora. O que a gente tenta chamar a atenção aqui nesse pequeno texto para introduzir o assunto é que nós estudamos no início do curso de Lógica Matemática o cálculo proposicional, ou seja, onde eram colocadas algumas sentenças, algumas premissas, algumas proposições que se uniam a outras proposições através de conectivos. E, devido à propriedade dessas conexões, a gente conseguia tirar algumas conclusões. Então, existe uma classe de problemas em lógica que são resolvidos a partir do cálculo proposicional. Você sabendo a tabela verdade dos conectivos, sabendo como os conectivos agem uns sobre os outros, você vai conseguir chegar a alguma conclusão. Nós vimos também anteriormente, quando estudamos teoria de conjuntos, que existem alguns problemas de raciocínio matemático que você consegue vislumbrar naquele problema um conjunto, por exemplo, os alunos de uma sala de aula, alguns fizeram prova de português, fizeram prova de inglês, alguns outros fizeram as duas, quantos fizeram prova de inglês, quantos fizeram prova de português e assim por diante. Então, quando você consegue vislumbrar o problema, construir um conjunto que consiga englobar o problema, você passa a usar as técnicas da teoria de conjuntos para resolver. Outras vezes, como já dito, o cálculo proposicional. Mas existe uma outra categoria de problemas de raciocínio lógico que você não consegue resolver nem de uma maneira nem de outra, porque, como dito aqui, não pode não existir sentenças declarativas afirmativas sobre as quais você pode afirmar se são verdadeiras ou falsas, pode não ter esses conjuntos que você consegue construir para formatar o problema, de modo que você tem que usar de outros artifícios. Na verdade, esses outros artifícios a que me refiro é simplesmente o de organizar as ideias. Então vão existir alguns problemas que você vai ver um monte de afirmações e esse troço surgiu, esse nome surgiu, porque esses problemas eram em geral problemas em que uma pessoa falava uma coisa, outra pessoa falava o inverso daquela, fulano está mentindo, Beltrano está falando a verdade, e tinha um monte de afirmações que não tinham umas relações com as outras, e você tinha que chegar a uma conclusão final do problema. Nós vamos ver em seguida aqui esse tipo de problema. Então, o macete é, quando vocês tiverem na sua frente um problema de lógica, de raciocínio, primeira coisa que vocês pensem, bom, existe um conjunto nisso? Ou seja, são todos alunos de uma mesma sala de aula, são todos leitores de um jornal, e assim por diante, são todos torcedores de um time, ou habitantes de uma determinada região do país? Não, não existe. Existe ali simplesmente afirmativas soltas. Essas afirmativas soltas se relacionam? Existem conectivos entre elas? Não. Bom, então vamos resolver esse problema na marra. Qual é a marra? Vamos organizar as ideias. Então, para que vocês entendam do que eu estou falando, vamos para um exemplo prático. Esse exemplo aqui. Um crime foi cometido por uma e apenas uma pessoa de um grupo de 5 suspeitos. Armando, Celso, Edu, Juarez e Tarso. Então, existiam 5 pessoas que cometeram um crime. Perguntado, provavelmente o policial, perguntado sobre quem era o culpado, cada um deles respondeu o seguinte: Armando falou, sou inocente. Celso falou, Edu é o culpado. Edu falou, Tarso é o culpado. Juarez falou, Armando disse a verdade. Tarso falou, Celso mentiu. Bom, sabendo que apenas um dos suspeitos mentiu e que todos os outros disseram a verdade, pode-se concluir que o culpado é... Então, olha só. Nós temos aqui um problema que você pode pensar.
o conjunto dos inocentes, o conjunto dos culpados, mas tem 5 indivíduos. Fica difícil você montar esse problema com uma teoria de conjuntos. Então vamos para a segunda técnica. Qual era a segunda técnica? Vamos para o cálculo proposicional. Existem aqui 5 afirmações, 5 declarações afirmativas. Sou inocente, Edu é culpado, Tarso é culpado, Armando disse a verdade, Celso mentiu. Mas elas estão se relacionando? Existe alguma relação entre elas? Não. Aqui eu não estou relacionando ninguém com ninguém. A única coisa que eu estou falando de todos esses tipos de problema vão falar, eles vão te dar em algum momento do enunciado uma dica para você resolver ele. Aqui ele está falando que apenas um dos suspeitos mentiu. Então, entre essas 5 pessoas, uma mentiu, uma e somente uma. E todos os outros disseram a verdade. Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve esse problema, como eu falei, organizando as ideias. Vamos fazer uma tabela, vamos organizar essas ideias para ver que conclusão a gente chega. Então, o macete é como organizar essas tabelas. Então, vamos lá. Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho as afirmações. Armando, sou inocente. Celso, Edu é culpado. Edu, Tarso é culpado. Juarez, Armando disse a verdade. Tarso, Celso mentiu. E do enunciado temos ainda que somente um mente e só um é culpado. Então, qual é a maneira mais óbvia de armar essa tabela? Botar o nome dos suspeitos e saber se eles são inocentes ou culpados. E qual é a técnica para resolver esse problema? A técnica é simples. Vamos fazer uma suposição, vamos fazer quantas suposições forem necessárias até a gente chegar a um resultado coerente. Então vamos fazer hipóteses. Como fazer essas hipóteses? Eu vou fazer a primeira hipótese. Armando mentiu. Eu estou falando que Armando falou que sou inocente. Então tá. Vamos supor que Armando tenha mentido. Vamos ver que conclusão que a gente chega diante de todas essas premissas se eu supor que o Armando é culpado. É uma hipótese que eu posso supor livremente. Então, falar que Armando é culpado significa o quê? Falar que Armando mentiu é que Armando falou que sou inocente. Se ele mentiu, então Armando vai ser culpado. Certo? Se Armando mentiu e como só um mente, todos os outros estão falando a verdade. Concorda? Está no enunciado. Só um mente e só um é culpado. Então só tem um cara mentindo. Eu já supus que Armando mentiu. Então quem mente? Armando. Armando mentiu. Então todo mundo está falando a verdade. Se todo mundo está falando a verdade, o Celso falou que Edu é culpado. Opa, Edu é culpado. Edu está falando que Tarso é culpado. Opa, Tarso é culpado. Por que eu sei que eles estão falando a verdade? Porque o problema falou que só um mente. E eu já supus, por hipótese, que quem mente é esse cara. Logo, todos estão falando a verdade. Se todos estão falando a verdade, quantos culpados eu já tenho? Armando, porque ele mentiu. Edu, porque o Celso falou a verdade. E Tarso, porque o Edu falou a verdade. Então eu tenho aqui 3 culpados. Ué, 3 culpados, mas só um é culpado. O enunciado me disse isso aqui. Só um é culpado. Logo, eu não posso usar essa hipótese. Armando mentiu, ela não é válida, não é verdadeira. Se Armando não mentiu, Armando falou a verdade. Então a primeira hipótese mostrou o seguinte, que Armando falou a verdade. Eu já concluí que Armando falou a verdade. Por que eu concluí isso? Porque quando eu fiz a hipótese que Armando mentiu, me levou numa consequência impossível, 3 serem culpados. E o problema me diz que só um é culpado. Então já eliminei que a primeira hipótese não pode ser verdadeira. Bom, se a primeira hipótese não pode ser verdadeira, vamos para a segunda hipótese. Qual é a segunda hipótese? Vamos supor agora que o segundo, Celso, mentiu. Ó. Primeiro, eu falei que o Armando mentiu. Eu vi que não pode. Então, a primeira hipótese, ela não vale. Eu vi que ela é impossível de ser aceita, ou seja, Armando não mentiu. Então, a segunda hipótese, Celso mentiu, porque Armando está falando a verdade. Eu já concluí que Armando está falando a verdade. Armando é um cara verdadeiro, logo ele é inocente. Armando é inocente, já sei que Armando é inocente. Segunda hipótese, agora Celso mentiu. Eu primeiro supus que o primeiro mentiu. Não deu em nada, deu água. Agora eu vou supor que Celso mentiu. Beleza.
Celso mentiu significa o seguinte, que Edu não é culpado. Porque o Celso está falando que Edu é culpado. Se ele mentiu, Edu não é culpado. Se Edu não é culpado, Edu é inocente. Então já sei que Armando é inocente, que Edu é inocente. Celso mentiu, certo? Só um mente. Então, Edu falou o quê? Verdade, Tarso é culpado. Tarso é culpado. Vamos continuar para ver se tem alguma inconsequência aqui. Juarez fala, Armando disse a verdade. Ah, Armando disse a verdade, então está coerente com tudo que nós, com a hipótese de Celso mentiu. Não teve nenhuma incoerência até agora. E Tarso fala, Celso mentiu. Ah, Celso mentiu é a minha hipótese, então está coerente. Logo, da hipótese de Celso mentiu, não apareceu nenhuma incoerência e eu cheguei à conclusão de que Tarso é culpado. Bom, o problema diz que só um é culpado. Então, Juarez é inocente e Celso é inocente. Resposta do problema. O que o problema pedia? Sabendo que apenas um dos suspeitos mentiu, que todos disseram a verdade, posso concluir que o culpado é? Nós concluímos do nosso problema que o culpado é o Tarso. Resolvemos o problema. Vamos adiante. Vamos fazer um outro exemplo para vocês fixarem essa ideia. Problema semelhante, muito igual. 5 colegas foram a um parque de diversões e um deles entrou sem pagar. Apanhados por um funcionário do parque, que queria saber qual deles entrou sem pagar, eles informaram. Mesma coisa, eu tenho lá 5 pessoas e cada uma delas declarou pro gerente do parque o que tinha acontecido. Exatamente igual ao outro problema. Aqui só tem um detalhe, que as declarações são agora as declarações compostas. O Marcos falou que não fui eu nem o Manuel. Tá vendo? Antes, no problema anterior, as declarações eram simples. Armando falava, eu sou inocente, Celso falava, Edu é culpado, Tarso falava, e assim por diante. Agora não. Eu usei, as declarações são declarações compostas. Qual é o problema disso? Eu trouxe esse problema para cá, porque quando eu estava preparando essas aulas, eu tive o cuidado de entrar em alguns fóruns, e lá esses fóruns de pessoal que faz concurso estão divididos por matéria. Então eu entrei lá no fórum na área de raciocínio lógico matemático para ver quais são as dificuldades dos alunos, para eu tentar basear minhas aulas resolvendo essas dificuldades. E numa das discussões lá de raciocínio lógico, eu vi exatamente esse problema aqui. Um aluno propôs esse problema, pedindo ajuda aos outros alunos, por isso é interessante vocês participarem desses fóruns. No final eu só vou dar alguns avisos sobre isso. Mas lá, um aluno pedia ajuda ao outro aluno para resolver esse problema. E o aluno que ajudou na solução desse problema, ou seja, o cara que propôs uma solução, apresentou um material de um desses cursinhos que vende material em PDF. Aí um cursinho que não tem aulas online, mas vende material em PDF. Lá, o professor resolvia esse problema. Na verdade, o que se nota é que o professor, ao resolver esse problema, já sabendo do gabarito, chegou à solução, ele acertou o problema. Só que na justificativa para eliminar alguma das hipóteses, o professor errou na justificativa. Ele se esqueceu exatamente da negação de proposições compostas. Isso, eu botei esse problema aqui, porque apesar de nós estarmos agora resolvendo problemas de verdades e mentiras, todo aquele cálculo proposicional continua sendo verdade, continua valendo. Então, se eu negar uma proposição composta, por exemplo, não fui eu e nem o Manuel, que está dito aqui exatamente aqui, ó. Não fui eu nem o Manuel. Qual é a negativa disso? Fui eu ou o Manuel. O camarada lá, o professor que propôs essa solução, esqueceu-se disso e eliminou uma hipótese porque ele achou que a negativa que não fui eu nem o Manuel fui eu e o Manuel. Então ele se esqueceu de como o operativo não age sobre proposições compostas. Isso é um erro? Na verdade, ele deu sorte porque na continuação existiu motivos para negar essa hipótese, então ele deu sorte, mas vocês podem, num determinado problema, um problema mais difícil que esse,
não terem a sorte que o professor teve e errar. Então, professor, atenção nas proposições compostas. E vocês, alunos, claro que não vão cometer o erro que o professor cometeu. Mas como que nós vamos resolver esse problema? Exatamente da mesma maneira que o problema anterior. Vamos equacionar o problema aqui. Quais são as afirmações? Marcos disse, não fui eu nem o Manuel. Foi o Manuel ou Maria, disse o Mário. Foi a Mara, disse o Manuel. Mário está mentindo, disse a Mara. Foi a Mara ou Marcos, disse Maria. E do enunciado, nós temos lá, ao ler o enunciado, vocês voltam e vão ver, que só um mente e só um entrou sem pagar. Então esse tipo de problema vai estar lá um monte de história contadas, cada um contando a sua mentira ou a sua verdade, e o cara vai te dar uma dica. O problema é organizar essas ideias, fazer uma lista do que está dito e tentar pescar do enunciado do problema qual é a dica. A dica aqui é só um mente e só um entrou sem pagar. Então agora vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa que o outro problema. Hipótese 1. Marcos mentiu. Marcos mentiu. Marcos falou, não fui eu nem o Manuel. Então, ó, o Marcos está. O que o Marcos fala? Marcos, eu vou chamar de M, fala, não fui eu e não foi o Manuel. Não é isso que o Marcos fala? Eu vou falar que é mentira, então eu vou negar o que o Marcos falou. Negar o que o Marcos falou é negar isso aqui. Negar isso aqui é não do não é eu, o e vira ou, não do não, verdade, Manuel. Então, quando eu nego, faço a hipótese que Marcos mentiu, eu estou falando que fui eu ou foi o Manuel. Então, a primeira hipótese, Marcos mentiu, significa que fui eu ou foi o Manuel. Então, um de nós dois, eu ou o Manuel, não pagou. Não pagou. Agora, só um mentiu. Marcos já mentiu. Todos estão falando a verdade. Então, o Mário falou a verdade. Foi Manuel ou Maria? Então, foi Manuel ou Maria? Pode ter sido um dos dois. E aqui foi Manuel ou Marcos? Então, continua coerente essa com essa. Terceira, foi a Mara, disse o Manuel. Ah, o Manuel? Foi a Mara, disse o Manuel. Ah, o Manuel falou que foi a Mara, então pode ter sido a Mara também. Ah, bom, aí já deu problema. Por quê? Se foi um dos dois, Marcos ou Manuel, e agora eu estou falando que foi a Mara, então já tem mais de uma pessoa que não pagou. E o problema fala que um só entrou sem pagar. Logo, o que concluo? Que Marcos não mentiu. Eu não posso usar a hipótese que Marcos mentiu, porque se eu usar a hipótese que Marcos mentiu, eu vou cair numa incoerência devido às outras afirmações. Então vamos para a segunda hipótese. Mário mentiu. Então Marcos mentiu, eu já descartei. E agora vamos falar que Mário mentiu. Parti para a segunda da mesma maneira que o outro. Mário mentiu. Bom, eu sei que Marcos não mentiu. Marcos não mentiu. Então, se Marcos não mentiu, não fui eu nem Manuel. Isso aqui é uma verdade. Verdade. Porque quando eu supus que o Marcos mentiu, as outras afirmações me levavam numa incoerência. Logo, Marcos não mentiu. Eu não posso usar que Marcos mentiu. Se Marcos não mentiu, Marcos está falando a verdade. Se Marcos está falando a verdade, não foi ele, Marcos, então Marcos pagou. E nem foi o Manuel, Manuel pagou. Agora o Mário. Mário mentiu. Mário mentiu, foi o Manuel ou Maria? Bom, foi o Manuel ou Maria. Então, eu tenho aqui, o que o Mário falou? Mário falou, foi o Manuel ou Maria. A negação disso, estou falando que ele mentiu. A negação disso é,
não foi o Manuel e não foi a Maria. Não é isso? Foi o Manuel ou a Maria. Se ele está mentindo, não foi o Manuel e não foi a Maria. Professor, lembre-se da negação sobre os conectivos. Então, se não foi o Manuel, o Manuel já não tinha sido o mesmo. Não foi a Maria, eu já sei que não foi a Maria. Agora, foi a Mara, disse o Manuel. Bom, eu supus que o Mário mentiu. Mário mentiu. Se o Mário mentiu, o Manuel está falando a verdade, porque só um pode mentir. Então foi a Mara. Então o cara está falando aqui que a Mara não pagou. Por essa sentença aqui, pelo que diz o Manuel, e o Manuel está falando a verdade. Por que o Manuel está falando a verdade? Porque eu supus que o Mário que mentiu. E só um pode mentir. Mário mentiu, Mário mentiu. E só um pode mentir. Logo, se só um pode mentir, o Manuel falou a verdade. Se o Manuel falou a verdade, foi a Mara. Então, Mara não pagou. Agora, vamos ver se isso... Vamos continuar, para ver se isso dá algum problema. Segunda, Mário está mentindo, disse Mara. Mara falou que Mário está mentindo. Mara disse que Mário está mentindo. Mas essa é exatamente a minha hipótese. Logo, é coerente com a minha hipótese. E terceira, foi a Mara ou o Marcos? Foi a Mara ou o Marcos? Bom, foi a Mara? Sim, a Mara já deu que sim. Ou o Marcos? Beleza, não foi o Marcos, foi a Mara. Então, essa outra afirmação da Maria aqui, que também está falando a verdade, é coerente com o enunciado. Foi a Mara, a Mara pode ter sido. Marcos, eu não sei. Marcos nem foi, porque Marcos já sei que não foi. Mas um ou outro, tabela verdade de um ou outro é sempre verdade se um ou outro foram verdades. Só é mentira quando os dois forem mentiras. Professor, lembre da tabela verdade. Então, essa última afirmação é coerente com essa hipótese de Mário mentiu. Ou seja, essa hipótese de Mário mentiu satisfez todas as hipóteses, todas as premissas do nosso enunciado. Logo, a conclusão. Quem não pagou? Mara. Resposta do nosso problema. Quem não pagou? Mara. Então, vocês viram que esses problemas não são difíceis. É organizar as ideias, tentar pescar do enunciado alguma coisa que possa te dar uma direção, um azimuth para você começar a tentar resolver o problema. E aí fazer hipóteses. Eu posso fazer hipótese que eu quiser. Essas hipóteses têm que levar alguma coerência. As hipóteses que levarem alguma coisa que não seja coerente são descartadas. Se elas são descartadas, o que está dito ali passa a ser verdade ou mentira, dependendo da hipótese que você fez. Vamos dar um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com mais problemas desse tipo.